Um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é terça-feira, dia 22 de outubro. Lembrando a vocês que toda terça-feira tem live aqui no canal, 8h15 da noite. Então tudo que for saindo aí durante o dia, hoje, terça-feira, a nossa live, 8h15 da noite. Aguardo vocês. Neste conteúdo de agora, a gente vai entrar já no clima da Libertadores. Amanhã tem Botafogo e Peñarol no estádio Newton Santos, 9h30 da noite, o jogo de ida da semifinal da Libertadores. Vamos esquecer um pouquinho o Campeonato Brasileiro. Vamos entrar no clima de guerra, um clima hostil para esse duelo. Semifinal, todo respeito ao Peñarol, tem 5 Libertadores. O Peñarol já ganhou 5 Libertadores, então máximo respeito. A gente vai entrar no clima, vamos falar um pouquinho sobre tudo que está acontecendo, tudo que envolve essa partida. E para fechar, vamos entrar aqui num tema polêmico, que para mim é o maior erro do técnico Arthur Jorge. Se tem uma coisa que me deixa muito irritado com o técnico botafoguense, é a insistência no Tietê. Por que o Tietê tá sempre entrando em campo e o Alan só entra de vez em quando? Porque a torcida pede a entrada do Alan e o técnico botafoguense tá sempre colocando o Tietê, e a torcida, verdade seja dita, grande parte da torcida, a maioria, já não aguenta mais o Tietê. Então eu vou tentar explicar o porquê dessa insistência do técnico Arthur Jorge nesse atleta, por que o Alan não tem as mesmas oportunidades que o Tietê vem tendo, e eu vou tentar ali, vou dar minha opinião, vou tentar explicar o porquê dessa situação. Mas antes, peço para vocês aquela moral, é de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se puder, se quiser, vire membro, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, vamos entrar aqui nesse clima de guerra, vamos esquecer um pouquinho o Campeonato Brasileiro. Agora o foco é a Libertadores. Amanhã, jogo de ida, semifinal, Peñarol, estádio Newton Santos, 9h30 da noite, a bola vai rolar. Tem mosaico sendo preparado, tem uma festa linda sendo preparada, a maior festa da história. É um clima hostil amanhã no estádio Newton Santos, lembrando que todos os ingressos esgotados, jogo muito, muito, muito importante. É o jogo ali que talvez possa definir a nossa ida para a final da Libertadores, porque se o Botafogo jogar bem amanhã, se o Botafogo fizer um bom resultado, a gente vai para o Uruguai só para garantir essa vaga na final da Libertadores. Olha, eu estou muito confiante, porque esse tropeço diante do Criciúma no Maracanã, eu tenho certeza que isso vai servir de lição. O John Textor estava no Maracanã, eu tenho certeza que o técnico Arthur Jorge deu muito esporro dentro do vestiário. Então esse jogo contra o Criciúma no Campeonato Brasileiro vai servir de lição, porque eu acho até que o Botafogo em determinados jogos tem um pouquinho de arrogância, um pouquinho também de displicência. O Botafogo tem que matar os jogos, o Botafogo tem que fazer os gols, o Botafogo tem que melhorar na finalização, e o principal ganhar bem, né? Vários jogos aí o Botafogo faz 1-0 e o Botafogo prefere sofrer do que ampliar o placar. O Botafogo sempre, quando tá ganhando de 1-0, chega na frente, pode fazer 2, pode fazer 3, mas prefere o jogador decidir sozinho, driblar 2, fazer sempre uma jogada a mais, um gol no ângulo, e não tem necessidade. O Botafogo tem sim condições de facilitar um pouco essas partidas pra gente. Eu tenho certeza absoluta que vai ser um time totalmente diferente amanhã contra o Peñarol, sem arrogância, sem displicência, letal. As chances que tiver, o Botafogo vai fazer
1, 2, 3, o Botafogo amanhã eu tenho certeza absoluta que não entra pra brincar, tá bom? E vai ganhar bem, eu tô muito confiante que o Botafogo vai ganhar bem. O Peñarol, falando sobre o nosso adversário que chegou ontem no Rio de Janeiro, já estão no Rio de Janeiro, o atacante Javier Cabreira, ele que fez o gol no Maracanã contra o Flamengo, o gol da classificação, né? Porque o jogo de volta no Uruguai acabou 0-0, então o Javier Cabreira, ele é o atacante do Peñarol, fez o gol da vitória por 1-0 no Maracanã, diante do Flamengo. Ele não joga amanhã por conta de uma lesão, tá bom? Como eu disse, o Peñarol já tá no Rio de Janeiro aí desde ontem, segunda-feira, e aí se preparando também para essa guerra, para esse jogo diante do Botafogo. Só uma curiosidade aí do Peñarol, eles soltaram a lista dos relacionados. E a gente vai ter que prestar atenção na lei do ex. Eu não sei se você sabe, mas lá no Peñarol, joga lá o centroavante, ele é reserva, tá? Matheus Babi. Lembra do Matheus Babi? Joga no Peñarol. Ele é reserva, mas ele tá na lista dos relacionados. Inclusive o técnico do Peñarol, o Aguirre, tá colocando o Botafogo lá em cima. Em várias entrevistas que ele vem dando, ele já falou que o Botafogo é um time melhor do que o do Flamengo, vai ser mais difícil do que o Flamengo. Então o técnico do Peñarol, o Aguirre, tá colocando o Botafogo lá em cima. A gente não tem que entrar nessa onda, a gente tem que entrar com os pés no chão. Eu acho que o Botafogo é favorito. Tecnicamente, o nosso time, o nosso elenco é muito melhor do que o Peñarol. Mas como eu disse, a gente tem que ter concentração, jogar sério, matar o jogo, fazer o resultado e principalmente, né? Tecnicamente a gente é superior? Sim, mas a gente tem que servir de lição o jogo contra o Flamengo. O Flamengo também era melhor que o Peñarol e eles eliminaram o Flamengo. Então a gente não tem que entrar nessa onda. Concentração, jogo sério, porque o Botafogo é sim favorito para esse duelo. Mas tem que mostrar isso dentro de campo, tá bom? E outra coisa, a verdade seja dita também, esses elogios aí do técnico do Peñarol, mas a questão é o seguinte, o jogo vai ser o seguinte, a retranca e a cera do Peñarol vai ser 20 vezes pior do que o Criciúma. A cera, catimba, retranca, o Peñarol é uma equipe, os uruguaios, né, batem muito, então assim, vai ser 20 vezes pior do que foi contra o Criciúma, então... E outra, o contra-ataque do Peñarol é um contra-ataque de muito mais qualidade do que o Criciúma, tá? Então a gente tem que prestar atenção também no contra-ataque do Peñarol, porque é um jogo que realmente vai ser complicado, mas eu tô confiante que o Botafogo vai ganhar e vai ganhar bem. Rapidamente aqui, algumas atualizações. Carlos Alberto foi inscrito para essa fase, então Carlos Alberto inscrito para essa fase da Libertadores. Tem a expectativa que talvez o Jefinho possa voltar a ficar no banco de reservas ou amanhã ou no jogo de volta no Uruguai. Tem o Júnior Santos, vai ser um jogo muito importante também. A gente vai precisar do Júnior Santos, principalmente para furar essa retranca. O Júnior Santos que é bom no drible, tem uma força, então o Júnior Santos vai ser um jogador fundamental nesse jogo. E o Eduardo, cara, eu tô vendo a torcida desdenhar muito do Eduardo que voltou de lesão, mas a galera esquece que nessa Libertadores o Eduardo tem 6 jogos e 3 participações em gols. E o Eduardo, ele pode mudar a característica de um jogo. O Eduardo é bom de cabeça, o Eduardo é bom chutando de fora da área, então a galera tá desdenhando um pouquinho o Eduardo, mas o Eduardo também vai ser muito importante nessa partida. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre um tema polêmico. Por que que o técnico Arthur Jorge insiste em colocar o Tietê como volante e o Alan tem menos oportunidades do que o Tietê? Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, lembrando a vocês que hoje, terça-feira, ainda temos a nossa live, 8h15 da noite, aguardo vocês. Compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, eu conto com a ajuda de vocês. Olha, eu quero entrar num tema polêmico aqui pra gente debater, por que a insistência no Tietê e por que que o Alan não vem tendo mais oportunidades nesse time do Botafogo. Primeiro, é um grande erro. Se tem uma coisa que me deixa bem irritado com o técnico do Botafogo, é a insistência com o Tietê como volante. O Tietê realmente vem entrando aí em vários jogos,
já jogou também em várias posições, mas o Tietê vem entrando também como volante e às vezes a gente sente falta do Alan. Pô, coloca o Alan, aí ele vai e coloca o Tietê. Primeiro, por que que isso acontece? Eu vou tentar explicar e eu vou dar a minha opinião e eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu acho que é o seguinte, na cabeça do técnico Arthur Jorge, e isso é um erro, o Alan, ele é reserva do Gregóry e o Tietê é reserva do Marlon Freitas. E isso eu acho um erro, porque eu gostaria de ver o Alan como um segundo homem no lugar do Marlon Freitas, porque o Alan tem um bom passe, o Alan tem uma boa saída de bola, então o Alan, ele pode jogar muito bem no lugar do Marlon Freitas. Só que na cabeça do técnico, eu acho que ele vê o Alan, acho não, tenho certeza que ele vê o Alan como reserva do Gregóry. E isso acaba dificultando a entrada do Alan, porque o Gregóry quase nunca sai. E para a função do Gregóry, que é primeiro volante, aquele volante mais marcador, o começo de carreira do Alan, ele era primeiro volante também, mas o Alan foi evoluindo nisso. O Alan joga de segundo homem, joga de terceiro também. Na situação do Gregóry, ainda tem o Danilo Barbosa. Então fica difícil para o Alan, porque o Gregóry nunca sai. Quando sai, tem o Danilo Barbosa nessa vaga também. Então eu acho um erro do técnico Arthur Jorge, porque na minha opinião, o Alan, ele tem que ser reserva do Marlon Freitas e o Danilo Barbosa reserva do Gregóry. E o Tietê, meu irmão, tu quer colocar o Tietê em campo? Coloca de lateral direito. Porque o Tietê vem jogando bem quando entrou na lateral direita. O Tietê não tem mais condições de jogar como volante. A gente perde muito no combate. O Tietê não tem condições de jogar de volante. O Arthur Jorge, cara, vê um futebol de uma outra maneira. O Arthur Jorge vê um futebol de uma forma diferente. Então, na cabeça do Arthur Jorge, o Tietê é mais rápido, é mais versátil, mas eu não gosto. Como eu disse, o Tietê, a gente perde o combate. Contra o Atlético Paranaense, que a gente ganhou de 1-0 fora de casa, o Botafogo estava perdendo o meio-campo, o combate. O Marlon Freitas estava cansado. O Alan entra naquele jogo contra o Atlético Paranaense. Depois da entrada do Alan, o Botafogo voltou a ganhar o meio-campo. O Botafogo parou de sofrer no meio-campo depois da entrada do Alan, justamente por isso que eu tô falando, pelo combate, pelo poder de marcação, coisa que hoje o Tietê não consegue entregar mais. Mas como eu disse, na cabeça do técnico, ele vê o Tietê ali como um jogador versátil, um motorzinho, um jogador que é rápido, enfim, então isso é na cabeça do técnico. E tem a questão também pra gente fechar. Por isso que vários jogadores do ano passado, eu quero que saiam do Botafogo, porque também tem um poder de influência no vestiário. O Tietê tem moral no vestiário, o Tietê é capitão, então de vez em quando a gente sabe que ele entra por conta dessa moral também que ele tem no vestiário. Porque futebol por futebol, com certeza o Alan, tenho certeza que o Alan estaria na frente do Tietê para essa vaga no meio campo no lugar do Marlon Freitas. Mas a gente sabe que isso conta também no futebol. O jogador tem moral no vestiário, o jogador é capitão do Botafogo, e isso influencia também. Então por isso que eu também, no final do ano, eu quero mais que esses caras saiam do Botafogo pra gente fazer uma reformulação, uma renovação também, pra acabar com isso. Porque a gente sabe, né? Ah, mas isso não deveria acontecer. Realmente, isso não deveria acontecer, mas acontece. Porque você não pode descartar esse cara também, porque se você descartar esse cara, você pode tumultuar o vestiário e vai ter uma hora que você vai precisar desses caras. E quando você precisar, eles não vão te ajudar. Então o técnico Arthur Jorge sabe disso também. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa terça-feira. Hoje tem live, 8h15 da noite. Tudo que for saindo durante o dia, a gente conversa na live de logo mais. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.